E aí, galerinha da Central do Enem, professor Léo aqui na área mais uma vez, dando prosseguimento à nossa série Spoilers do Enem, resoluções de questões. Hoje nós vamos resolver uma questão de 2016 com uma temática muito interessante e praticamente onipresente na prova, um tema muito recorrente, cai bastante, que é a questão do patrimônio cultural. Nós já tivemos a nossa videoaula acerca do patrimônio, dá uma corridinha lá depois para conferir o conteúdo, beleza? Então vamos para a questão. Essa questão de 2016, primeiramente, nós temos que nos ater aqui ao aspecto textual, uma vez que imagens, gráficos, infográficos e afins, na terminologia do Enem, recebe a denominação de texto. Então aqui nós temos inicialmente essa imagem de uma pessoa, né, uma técnica de fabricação manual aí, de um instrumento musical artesanal, né, que é a viola de coxo, cujo feitio remonta ali à região do Maranhão. Tá? Temos esse primeiro texto, esse procedimento artesanal aí da viola, e temos o texto 2. Geralmente as questões de ciências humanas e sociais aplicadas possuem muitos textos, você vai ter que analisar bastante dentro das 45 questões de ciências humanas. Vamos proceder à leitura do texto 2. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias de seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. Uma dica bem legal que a gente costuma fornecer nas nossas aulas é que você já proceda essa primeira leitura marcando alguns elementos aqui do texto, uma vez que você não vai ter tempo hábil para ler diversas vezes o mesmo texto. Então aqui por exemplo, as expressões novos bens, o patrimônio cultural nacional, diferentes grupos sociais, as leis do Estado, identitário. São palavrinhas chaves aqui para você fazer uma análise bem legal desse texto. Vamos ver o que a questão está nos pedindo no comando. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, a viola, lá no início, se identificam como artefatos sagrados, heranças materiais, objetos arqueológicos, peças comercializáveis, conhecimentos tradicionais. Antes de analisarmos as alternativas para ver a resposta correta, é interessante que a gente sempre frisa aqui nos nossos vídeos acerca de resolução que um dos passos para você proceder à resolução de questões é eliminar alternativas que você crê serem incorretas. Aquilo que logo de cara já te chama a atenção pelo fato de ser incorreto, que aqui no caso seria a alternativa A. Alternativa A, de cara, você já vai eliminar. Mas vamos lá. Para a gente entender a questão, se a gente voltar para a resposta, a gente tem que ver o seguinte, olha o seguinte comentário. A questão nos remete à valorização e reconhecimento de práticas tradicionais que configuram patrimônio cultural imaterial. Vamos ver o que é o patrimônio? O patrimônio são bens móveis, imóveis, saberes, fazeres, celebrações, expressões que possuem valor simbólico, histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo para uma coletividade, integram a memória e a identidade dessa coletividade. E
o órgão responsável pela definição do que seria o patrimônio é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E essa definição de patrimônio, que inclusive está na nossa Constituição Federal, no artigo 216, anote aí para você pesquisar mais tarde, ele acaba se subdividindo em patrimônios materiais e imateriais. Lembrando que o Enem, ele tradicionalmente costuma cobrar mais questões que dizem respeito ao patrimônio imaterial, ou seja, ao saber fazer, a conhecimentos tradicionais, que aí você pode englobar vários aspectos, desde rituais e festividades religiosas, os domínios da linguística, né, as línguas, o modo de falar, a culinária, né, o saber fazer o pão de queijo, né, o saber amassar o açaí e por aí vai. Essa questão diz respeito a esse aspecto, tudo bem? É o mais cobrado, patrimônio histórico, de cultura imaterial, é o mais cobrado. Acerca dos dois tipos, os conceitos estão lá no nosso vídeo acerca de patrimônio, dê uma olhadinha lá depois, beleza? E na competência de área 1, lembre-se que a gente sempre tem que trabalhar com as competências e habilidades do Enem. Essa questão está dentro aqui da habilidade 5, olha só. Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Ou seja, vamos para o comentário e depois para a alternativa correta. A questão nos remete à valorização e reconhecimento de práticas tradicionais que configuram o patrimônio cultural imaterial. De acordo com o IPHAN, que inclusive o IPHAN tem uma questão histórica, porque ele foi criado durante a Era Vargas, mais especificamente no ano de 1931, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer. O saber fazer. O patrimônio não é a viola em si, mas essa prática tradicional, esse conhecimento tradicional acerca do feitio dessa viola, como fazer esse instrumento, tudo bem? E aqui, como eu já tinha dito, o patrimônio cultural pode ser material ou imaterial. Material são artefatos arqueológicos ou arquitetônicos. O patrimônio cultural material, ele subdivide-se em imóveis, que são justamente, né, a questão dos sítios arqueológicos, a questões de patrimônios arquitetônicos, assim, por exemplo, como a Fortaleza de São José de Macapá, aqui na orla da nossa cidade. E também tem o patrimônio material móvel, que geralmente são acervos bibliográficos, audiovisuais, fonográficos, acervos de museus, coisas que podem ser levadas de um lugar para o outro, tudo bem? E o imaterial, que é o da questão, são os conhecimentos tradicionais de um povo, como receitas culinárias, danças e artesanato. A produção de instrumento musical artesanalmente faz parte do patrimônio cultural imaterial de um povo, ou seja, a alternativa é a importância da proteção de bens, que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como conhecimentos tradicionais ou o saber fazer, a valorização do saber fazer que pertence a um determinado povo, que é um elemento identitário daquela cultura. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção, de coração. Siga sempre conosco aqui na Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem.